pode criar condições para que a devoção aflore? Pois é, lá no Alumiar nós tratamos, mas eu acho que vale muito a pena recapitular aqui algumas coisas. Nós tratamos 3 pontos no Alumiar que faz com que a devoção aflore, né? Não é que você cria o devoto ele é devoto, mas assim, o ambiente de trabalho pode aumentar ou diminuir essa devoção, que nós chamamos lá no Alumiar de habitat. Um habitat, quer dizer, o ambiente físico mesmo, né? Quer dizer, um ambiente bonito, onde há beleza, onde exista beleza, é um ambiente propício ao devoto experimentar a sua devoção. Ele fica animado em experimentar a sua devoção. E esse ambiente físico não é apenas os aspectos, enfim, da construção, do local onde ele trabalha, do arejamento, assim, existem empresas que têm muito cara de organização. Foi assim que nós aprendemos durante esses 100 anos da ciência da administração. Existe empresa que tem mais cara de comunidade, né? Não é a mesma coisa. Uma organização, ela é feita de hierarquia, de burocracia, ela é feita de, enfim, são os controles, são os planos, são as estratégias, são os prazos. Tudo isso são palavras muito usadas na organização, a competitividade, essas coisas todas. A comunidade é diferente disso. Na comunidade as palavras são outras. São os valores, a colaboração, o trabalho de equipe, a solidariedade, a relação de ajuda. Perceba que é um outro vocabulário. Então também a linguagem que se adota em cada um desses ambientes de trabalho faz uma diferença para o devoto. O devoto prefere muito mais a colaboração à competição. O devoto prefere muito mais um valor virtuoso a um valor organizacional. O devoto ele prefere muito mais contribuir do que extrair. Então assim, tudo isso, essa linguagem, esse vocabulário forma esse ambiente de trabalho. Então, em resumo, o devoto é aquele que prefere uma comunidade de trabalho a uma organização nos moldes de como a ciência da administração nos ensinou nesses últimos 100 anos. E vale realçar uma coisa aqui também, esse habitat chamado organização tem cerca de 100 anos. Essa comunidade tem milhares de anos. Quer dizer, o que ainda perdura do planeta são as comunidades. Essa organização já está entrando água e não é de hoje. Faz tempo que está entrando água nesse tipo de empresa que foi criada na era industrial e que perdura ainda com os seus famosos organogramas, suas hierarquias, suas burocracias, seus controles. Mas isso já, o devoto não gosta muito disso. Pode experimenta na tua empresa perguntar para o devoto se ele gosta disso e você vai ter. Nós falamos de um primeiro ponto que é o habitat. O ambiente voltado mais para uma organização do que para uma comunidade. Mas um segundo ponto é a própria característica do trabalho. Porque aí é uma curiosidade, Otávio. Dizem que o ser humano foi feito para o trabalho, mas a grande parte do trabalho não foi feita para o ser humano. Ele não encaixa uma coisa na outra. O trabalho não está desenhado, configurado para que seja uma atividade humana. E o trabalho precisa ser transformado numa atividade humana. Então, assim, nós dissemos que lá no Alumiar que há trabalhos que são ufa e há trabalhos que são opa, né? Trabalhos ufa é aquele que você não vê a hora de terminar. E claro, muitas vezes você atinge o resultado que você almeja. E quando você atinge o resultado que você almeja, você fala, ufa, ou seja, consegui. Mas o processo foi muito ruim, o processo foi muito árduo, foi muito sofrido. Você não estava lá o tempo todo, de corpo presente, porque você não curte o processo. Você está atrás apenas do resultado, porque você é cobrado pelo resultado. Então você de algum jeito vai conseguir o resultado. Agora, o trabalho oba é aquele que você atinge o resultado e curte o processo. O processo é uma coisa agradável, você gosta de fazer. E por que você gosta de fazer? Porque esse processo requisita talentos que você tem, requisita competências que você tem. E é isso que o devoto mais gosta de oferecer quando ele está no trabalho, as suas competências, as suas habilidades, os seus conhecimentos, seus talentos, etc. Então, assim, o trabalho precisa ser transformado num trabalho oba. É claro que isso depende muito da relação que o trabalhador ou o devoto tem com o seu trabalho. É muito uma relação entre os dois.
mas o líder pode criar uma situação em que esse trabalho seja agradável, seja bom de se fazer, seja um trabalho realizador. Então, assim, além do habitat ser mais parecido com uma comunidade, também o trabalho tem que ter um formato OBA e não um formato UFA. E qual o poder do líder em formar e deformar devotos? O líder, então, esse é o terceiro ponto. O habitat em primeiro, a característica do trabalho em segundo e o exercício da liderança em terceiro. Porque o líder pode muito formar e deformar devotos. Está na mão do líder, né? O líder que não se assume, não assume o seu papel de educador, provavelmente vai deformar devotos, ao invés de formar devotos. Porque o devoto, ele é devoto, mas ele é uma pedra bruta. Ele precisa ser lapidado, ele precisa ser elaborado. Quer dizer, o líder precisa criar condições para que esse devoto se elabore. Então, é o exercício da liderança educadora que vai conseguir esse tipo de coisa. Semana que vem falaremos sobre a questão o quanto os líderes estão preparados para desenvolver os devotos.